Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast onde hoje vamos explorar a vida, a obra e o impacto de um dos maiores nomes da música brasileira, António Carlos Jobim, ou simplesmente Tom Jobim. Hoje vamos entrar a fundo na era da Bossa Nova, um movimento que revolucionou a música popular brasileira e que teve António Carlos Jobim, ou Tom Jobim, como uma das suas figuras centrais. E antes de entendermos Tom Jobim e a Bossa Nova, precisamos recuar no tempo, ou seja, ao Brasil lá dos anos 1950, que era um país em plena transformação, ou seja, tínhamos o presidente Juscelino, que tinha acabado de ser eleito em 55, que governava com o lema de 50 anos em 5, que era basicamente um plano ambicioso de tentar acelerar o progresso económico e tecnológico, porque a política andava sempre ali à volta de industrializar o país, melhorar as infraestruturas e atrair investimento estrangeiro, basicamente. E depois nesse período temos o samba canção a liderar dos tops de venda e a dominar as preferências do público. Ou seja, eram músicas densas, melodramáticas, muitas vezes com arranjos orquestrais e letras que falavam de dor, amor também, sofrimento. E depois tínhamos artistas como Nelson Gonçalves e Ângelo Maria, que eram os grandes nomes da época. Ao mesmo tempo, tínhamos o jazz norte-americano, que começava a ganhar espaço entre os músicos brasileiros, especialmente aqueles que estavam mais atentos às tendências internacionais. E é exatamente o ponto que a Bossa Nova começa a tomar forma. Os jovens músicos da zona do sul do Rio de Janeiro, especialmente de bairros como Copacabana e Ipanema, começaram a procurar uma nova forma de expressão musical e era uma música que refletisse o estilo de vida urbano, moderno, leve e sofisticado dessa nova geração, ali digamos de classe média. E esta procura encontrou um Tom Jobim, que foi um dos seus maiores catalisadores. O próprio nasceu no Rio de Janeiro em 1927. Desde jovem mostrou grande talento musical, estudou piano, composição, orquestração e logo começou a trabalhar como pianista em bares e casas noturnas. Ou seja, ainda por cima a sua formação erudita, aliada ao contacto com a música popular, super fundamental para a sua abordagem musical única. Depois que ali mais à volta dos anos 1950, ali no final, jovem começou a trabalhar como orquestrador e na editora Odeon. E foi lá, nessa editora, conheceu Vinícius Moraes, poeta e diplomata, com quem iniciaria uma das parcerias mais icónicas da música brasileira. Ou seja, juntos criaram uma banda sonora da peça Orfeu de Conceição, em 56, e dessa obra surgiram canções como Se Todos Fossem Iguais a Você e Lamento no Morro, que devem conhecer. Mas o grande divisor de águas viria com outra parceria. Foi com João Gilberto, a gravação de Chega de Saudade, em 58, e a letra de Vinícius, uma música de Jobim interpretada de João, que é considerado um marco inicial da Bossa Nova. Pois a Bossa não foi apenas um novo género musical, foi uma revolução estética. O próprio autor deste artigo destaca a combinação entre a harmonia sofisticada de Tom Jobim, o ritmo minimalista de João Gilberto e a poesia urbana de Vinícius Moraes criaram uma nova forma de arte. Era elegante, profundamente brasileira, mas Tom Jobim era influenciado por compositores como Debussy, além de músicos de jazz, e isso reflete nas harmonias ricas e nos acordes pouco convencionados que utilizava. Pois as composições muitas vezes desafiavam a lógica tonal, que é tradicional, e criavam paisagens sonoras únicas. O ritmo da bossa nova, baseado no samba, mas executado de forma suave e sincopada na guitarra, foi outra inovação central. João Gilberto desenvolveu uma batida que se tornaria icónica e que Tobin soube explorar muito bem com mestria nos seus arranjos e composições. Nas letras, a bossa nova falava do cotidiano do amor, das paisagens, e era uma música que sobrava a vida, mas de forma contida, quase introspectiva. Um contraste enorme com a dramática do samba, canção anterior. O sucesso da Bossa Nova não ficou restrito ao Brasil, obviamente. Em 62, um concerto logo em Nova York, que apresentou ao mundo os principais nomes do movimento: Tom Jobim, João Gilberto, Carlos Lira e entre outros, que encantaram o público americano com uma música leve e sofisticada. Depois foi nesse período que Jobim começou a colaborar com grandes nomes do jazz, como Stan Getz. O álbum que foi lançado em 64 trouxe ao mundo uma das canções mais gravadas da história, The Girl from Ipanema, ou Garota de Ipanema, que foi composta por Jobim e Vinícius, interpretada por João Gilberto e com vocais em inglês da Astrid Gilberto, que a canção tornou-se um símbolo global da Bossa Nova, basicamente. Pois a Bossa Nova passou a ser vista como uma banda sonora do Brasil moderno, sofisticada e tropical, que foi usada como ferramenta diplomática, como símbolo de identidade nacional e até como forma
de soft power durante a ditadura militar. E apesar do sucesso, mesmo assim recebeu críticas da Bossa Nova. Muitos consideravam-na elitista, desligada da realidade do povo brasileiro, e durante os anos 1960, movimentos como a MPB e o tropicalismo passaram a procurar uma música mais politicamente e socialmente engajada. Mas pronto, felizmente, Tom Jobim continuou a criar. E nos anos 1970 lançou álbuns muito marcantes, como Matia Perê e Urubu, onde a linguagem da Bossa Nova andava com influências sinfónicas e regionais. E o mesmo firmou-se como um dos maiores compositores do século XX. O legado da Bossa Nova é enorme. Na sua influência pode ser sentida na MPB, no jazz, no pop e até na música eletrónica. As suas harmonias e melodias continuam a ser estudadas, reinterpretadas e admiradas em todo o mundo. Incrível. Hoje, quase 70 anos após o seu nascimento, a Bossa Nova ainda permanece viva. Espero que ainda permaneça muitos mais anos. Tom Jobim deixou-nos infelizmente em 94. A sua música continua a soar em cafés, bares, salas de concerto, bandas sonoras e nos corações de toda a gente. Se eu ainda não ouvisse o álbum Jobim 73 todos os dias, não sei o que é que fazia da minha vida. Recomendo que ouçam, e que é uma grande síntese da genialidade deste compositor, mestre e poeta. Obrigado por estarem a ouvir este podcast. Espero que tenham gostado e boa semana.